Hello my friend, how are you today? Let's go? Vamos então aqui para a aula de artigos definidos e indefinidos em inglês, ok? Você que está se preparando também aí para a sua prova da ESA, viu aí que saiu o edital, né? Saiu aí o item para a prova de inglês, mas é tranquilo, né? Vamos lá aqui. Então, artigos em inglês, então temos aqui o artigos definidos, né? Indefinidos. Você vai lembrar lá do português, né? Por exemplo, na língua portuguesa você tem o definido, né? O, a, os, as. E você vai ter também os indefinidos, uns, umas, né? Umas, ok? Só que na língua inglesa você tem que observar um detalhe aqui muito importante. Primeira coisa que você tem que pensar, definido. O que é definido? Definido, ele vai definir, vai ser algo específico, ok? Então, se você falar assim, a capital do Brasil, né? Brasília. Então, Brasília é a capital do Brasil. Agora, você pode falar assim também, eu vi um carro naquela rua. Então, eu vi passando uma pessoa, entendeu? Então, você não está definindo, nesse caso, quem é. Então, você usa o artigo indefinido. Então, os artigos definidos, você vai usar, então, aqui o de. Então, o que ele vai significar? Ele vai significar o, a, os, as. Ok? E o indefinido, você vai ter o a, ou então, né, você pode usar o an. Então, vão significar uma. Tá? Só presta atenção, porque aqui, ó, é singular, beleza? Singular. E aqui no de eu posso usar tanto singular quanto plural. Ok? Aqui no caso é plural, né? E esses dois aqui para o singular. Então o a e o an para singular. Ok? Para usar artigo indefinido no plural, então vai ser outro que a gente vai ver em outra aula aí depois, tá? Não vou enrolar muito aqui, alongar muito aqui a explicação, até porque a gente vai fazer atividades aí, né? Então separei umas atividades aí de provas da EA que caíram aí sobre esse assunto e que eu acredito que vai cair na prova da ESA também. Então, qual é a diferença aqui? Então aqui define, né, tanto masculino, feminino, plural, singular, e aqui eu tenho só, então o singular vai ser uma, sendo que eu posso usar o a ou an. Aqui a dica está o seguinte, ó, se começar aqui, por exemplo, livro, ó, book, aí eu vou ter que usar o a book, um livro, ok? Então, por exemplo, aqui agora eu vou usar o an quando começa aqui com vogal, beleza? Então, um exemplo aqui, uma maçã, apple, aí eu vou falar an apple, ok? Então tem que observar isso aqui. Só que você não vai se ater somente à vogal, só a consoante, né, ou uma vogal, a letra aqui. Você tem que observar no som, ok? Na prova da EA não observei uma pegadinha que é, por exemplo, essa aqui, ó, a palavra hour. Então você repara, né, que começa com a letra H. Só que eu não vou falar a hour, porque o som tá aqui, ó, na letra O, beleza? Então aqui eu tenho que falar an hour. Tá? Então embora comece aqui com uma consoante, né? Então vai ter que usar o an. Então essa palavra inclusive está muito batido, né? Se aparecer na prova a palavra hour, para você colocar o artigo indefinido tem que ser o an aqui. Mas não vi ainda essa pegadinha, acredito que como é a primeira parte de inglês aí, né? Primeira vez vai colocar em inglês, não creio que vai ter muito pega assim nessa prova, né? Então, acredito que esteja claro, não tem muito o que eu explicar com relação a isso, é simples mesmo. O complicador acontece quando ele pede para completar mesmo a palavra ali quando está no texto, que a EA faz assim, ok? Então vamos para atividades aí, para os exercícios, e você vai ver como é que é cobrado nos exercícios, beleza?
Questão 1 caiu na prova da EAD 2018. Então ele fala assim, né? Leia o texto e responda a pergunta. I am from New Zealand, which is country that is. Então, ó, eu sou da Nova Zelândia, que é um país. Então, artigo indefinido. Você vai usar o a. Sabendo que você vai usar o a, você já tira aqui a questão, né, de letra D e a de letra B. Aí você fica com a questão A e C aí, né? Então, ó, eu sou da Nova Zelândia, que é um país that is in Pacific Ocean. Então, que está no Oceano Pacífico. Então, eu estou especificando, né, o lugar, né, que é o Oceano Pacífico. Então, a segunda alternativa ali, né, a segunda lacuna, não pode ser o A. Não pode ser indefinido. Então, eu já tiro aqui a questão de letra A e fica a alternativa letra C. Mas vamos ver as outras também, né? E aí ele continua. Wellington is... Então, Wellington é o nome. Então, Wellington is the name of... Então, ó. Então, é o nome da capital do meu país. Então, Wellington is the name of the capital of my country. Ok? E aí ficou então mesmo a alternativa letra C. Questão 2 também caiu na EAD 2016. Selecione a alternativa que melhor completa o extrato abaixo. Então ele fala, né? Workplace accident statistics every year millions of people in. Então ele já falou, né? In Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Então in the United States. Então aqui por enquanto a gente só tira a letra B. Mas aí sobraram 3 ainda, né? E justamente o que vai definir aqui, ó. Porque 2 artigos indefinidos e um artigo definido. Então vamos lá, ó. Aí já vou pular para essa parte, ó. Accidents also cause the companies to send more. Então ele fala to spend more, no caso, né? Então os acidentes, né, também fazem com que as companhias gastem mais. Last year. Então, ele fala o seguinte, ó, no ano passado, no último ano, né, o custo total foi de mais de 121 bilhões. Então, ele está definindo o custo total, né? Então, ele fala o custo total, ok? Então, ó, mesmo se fosse um artigo indefinido, a letra C já não poderia, né? Então, você ficaria entre a e a D. Mas a alternativa correta é a letra D, porque ele está falando de um custo total, ok? E a questão de número 3, também da EAD 2016, ele fala, então pede aí para selecionar a alternativa que melhor completa o diálogo. Então, Mr. Brian fala, Hi, I'm Paul O'Brien. I'm from... Então, vamos aqui, né? Aqui, então, ele já pede um artigo indefinido, como as opções, né? Então, Insurance Company. Começa ali, então tem o som da vogal mesmo, né? Então ali eu tenho que usar o N. Então a letra B já não pode aí, né? Aí ele fala, né? Do you have... Então ele pergunta se tem um nome do meio. A middle name. Do you have a middle name? Então aqui, né? Nós já eliminamos a B, né? Porque é an insurance company, e ele pergunta se tem um nome do meio. Então foi bem tranquilo aqui, ó, já elimina essas duas aqui, ficando a letra A como a alternativa correta. E aí você percebe que ele fala, ó, I live in apartment, ó, vogal, e a última, I'm a real estate agent. Então realmente gabarito letra A. Se você gostou desse vídeo, então curte aí, se inscreve, né? Inscreva-se aí no canal, ativa o sininho para receber a notificação, mas não precisa compartilhar o vídeo, beleza? Pode deixar o vídeo aí para os seus estudos. A hora que você passar na prova, que você acertar essas questões de inglês, aí você conta para a pessoa que você estudou aqui no meu canal e você passou, beleza? Então, um abraço aí, um forte abraço e até a próxima aí, futuro sargento. Valeu!